O Retorno do Jovem Príncipe, de Alejandro Guilhermo Roemes. Pasta 3. Capítulo 10. Algumas horas mais tarde, pouco antes do pôr do sol, chegamos aos arredores de um pequeno vilarejo onde eu planejara passar a noite. A autoestrada estava tão deserta quanto estivera durante o dia, mas alguns vestígios da presença humana já podiam ser vislumbrados. Choupos brancos que protegiam algumas hortas contra o vento, um aglomerado de cabanas isoladas e cercas de arame farpado para guardar não sei quantos carneiros. Ao contrário dos crepúsculos no asteroide do Jovem Príncipe, os crepúsculos na Patagônia são longos e tranquilos. Metade do céu se tinge com um amplo espectro em tons rosos, lilazes e violetas. Naquela noite, o pôr do sol estava tão bonito que acordei o Jovem Príncipe para que ele pudesse assistir. Olhe quanta beleza, disse eu, apontando para o horizonte. Por um segundo, desviei meus olhos da estrada. Cuidado! Gritou ele, mas foi tarde demais. Ouvi uma batida seca contra o para-choque e o carro deu um solavanco. Quando pisei no freio, pude ver pelo espelho retrovisor um animal branco estendido na estrada, possivelmente um pequeno carneiro. Quando paramos, fui até a frente do carro para avaliar o prejuízo. O Jovem Príncipe olhou para mim como se não entendesse o que eu estava fazendo e caminhou na direção oposta. Supondo que ele pretendia ajudar o animal atingido, eu disse: "Não adianta nem tentar. Depois de um impacto desses, ele já deve estar morto. Não há nada que se possa fazer." Mas enquanto corri em direção ao amontoado branco, ele gritou: Hoje você me ensinou que sempre podemos fazer alguma coisa, mesmo quando nem mesmo nós acreditamos. Enquanto eu verificava que o único dano aparente era um amassado no para-choque, suas palavras reverberavam em meus ouvidos. Podemos fazer alguma coisa, mesmo quando nem mesmo nós acreditamos. O Jovem Príncipe me fez pensar, pelo menos por um momento, que meu coração era mais duro que o para-choque de metal que, embora frio, tivera misericórdia de ceder um pouco. Sentindo-me um tanto culpado após a repreensão do jovem, aproximei-me dele. Enquanto caminhava em sua direção, pude ver que ele colocara no colo a cabeça de um enorme cão branco, que abraçava e afagava. Era uma cena de grande ternura, apesar dos tremores do animal moribundo. Levantei os olhos e vi um homem corpulento sair de uma cabana nas proximidades e caminhar em nossa direção com o rosto sombrio e a postura ameaçadora. Provavelmente era o dono do cão. Para evitar uma discussão inútil, achei que o mais prudente seria bater em retirada. Disse então ao meu jovem amigo que era melhor irmos andando, mas ele não se mexeu. Continuou a afagar o aterrorizado animal, que obviamente agonizava. O homem se aproximou de nós, com um olhar furioso estampado no rosto. Percebendo o perigo em potencial, concluí que seria melhor lhe oferecer algum tipo de compensação. Quando ele chegou ao nosso lado, tirei a carteira do bolso, murmurando algumas palavras de desculpa. Mas com um gesto de desagrado, ele sinalizou que eu não deveria me mover. Durante alguns penosos minutos, permanecemos em silêncio. Até hoje, depois de tanto tempo, a imagem daquele cão permanece gravada em minha memória. Meu amigo tinha razão. Sim, é claro que podíamos fazer alguma coisa, e como fez diferença. Enquanto o Jovem Príncipe fitava amorosamente seus olhos, o grande animal branco começou a perder o medo, pois já não se sentia só. Tive a sensação de que o homem de aparência rústica também percebeu a mudança. Em seus últimos momentos, o cão olhou para nós, como que agradecendo. Fechou então o olho esquerdo, depois o direito. Finalmente estremeceu, apenas uma vez, e ficou imóvel. O Jovem Príncipe continuou a acarinhá-lo por mais alguns minutos. Quando ficou claro que a vida do animal se esvaíra totalmente, ele olhou pela primeira vez para o homem com os olhos cheios de lágrimas. Com inesperada ternura, o homem deu umas palmadinhas em sua cabeça dourada.
Depois o afastou gentilmente e ergueu o cachorro morto. Venha comigo, Disse, começando a caminhar de volta para a cabana. Quando fiz menção de segui-lo, ele me deteve. Não, você não. Só o garoto. Então, como que para me tranquilizar, acrescentou. Não se preocupe, nós vamos tratar de coisas que não têm preço. Capítulo 11. É impossível descrever as emoções que me assaltavam. Eu me senti ultrajado, pois minha reação fora habitual numa sociedade como a nossa, insensível a tais ocorrências. E mais, a maioria das pessoas em nossa sociedade nem mesmo teria parado. Eu também estava preocupado com o que poderia acontecer ao garoto, como se deixá-lo acompanhar outro ser humano fosse mais perigoso que deixá-lo no campo onde o encontrara. Percebi como agimos sob a influência do medo e da desconfiança, em vez de nos deixarmos guiar pelo amor que tantas vezes reprimimos. Nós, humanos, estamos condenados a viver ligados uns aos outros, ou abençoados por conta disso. Enquanto uma única pessoa estiver sofrendo, ninguém será totalmente feliz. Nada no mundo nos é estranho, nem a dor, nem a alegria, pois o mundo continua a ser um lugar de sofrimento, mesmo quando o prazer existe, e não deixa de ser prazeroso mesmo quando há dor. Quanto mais vivenciamos o sofrimento, mais apreciamos a felicidade. Eis porque não devemos sufocar os sentimentos de nosso coração. Não devemos nunca viver como estranhos uns para os outros. Enquanto a tarde majestosamente se transformava em trevas, um novo alvorecer despontou em meu coração. De repente, vi o jovem príncipe retornando sozinho. Parecia trazer uma coisa no colo. Quando chegou mais perto, vi que carregava um lindo filhote branco. Não conseguia acreditar em meus olhos. Um homem de quem nós acabáramos de tirar um companheiro amado nos deu uma nova vida de presente. Foi um milagre do amor, e a primeira lição que o jovem príncipe me ensinou. Eu partilhara a minha experiência com ele, e ele, como um verdadeiro professor, ofereceu-me em troca a sabedoria do silêncio. Jamais, como naquela ocasião, eu percebera tão claramente que 100 manuais sobre o amor não valem um único beijo, nem 100 discursos sobre o amor, um único gesto amoroso. É um filhote de cuvas. Disse o jovem príncipe. Você sabia? Eles vêm do Tibete, mas hoje já são encontrados em alguns lugares da Europa. O homem acha que eu posso cuidar bem dele. Explicou, sem parar de olhar e afagar seu novo amigo. Vou lhe dar o nome de Asas, em homenagem ao meu amigo piloto. E porque ele é branco e macio, como uma nuvem. Sua voz adquiriu uma doçura que antes não tinha. Confortados, fomos para o pequeno hotel onde passaríamos a noite. A partir daquele momento, com impressionante presteza, o jovem príncipe recuperou sua alegria natural. Após o jantar, tivemos permissão para levar Asas para o nosso quarto. Vem, Asas! O filhote só se acalmou quando meu jovem amigo o levou para a cama e pousou sua cabeça ao lado da dele. Calma, garoto. Eu tô aqui. Ambos logo adormeceram. Um leve sorriso surgiu nos lábios do jovem príncipe. E eu sabia que agora, quando ele vagueasse em seus sonhos, Asas estaria junto a ele. Capítulo 12. Na manhã seguinte partimos cedo. Impressionados com a imensidão que se abrira diante de nós. Apesar da secura, a paisagem tinha seus encantos, talvez porque levássemos conosco o desejo de admirá-la. Distraidamente, o jovem príncipe afagava Asas, que se aninhara em seu colo. Eu podia perceber que alguma coisa o preocupava, mas respeitei seu silêncio. Depois de algum tempo, ele disse: Eu não quero ser uma pessoa séria. Que ótimo, respondi. Mas eu vou crescer. Continuou ele. Sim, certamente, concordei.
Nesse caso, como posso crescer sem me tornar uma pessoa séria? Perguntou, revelando o que o preocupava. Boa pergunta, disse eu. Tão boa, na verdade, que nunca encontrei uma resposta adequada para ela. Quando somos jovens, saímos pelo mundo. Um mundo muito diferente daquele onde vivíamos com nossos pais. Pelo menos para os felizardos entre nós que ouviam contos de fadas, histórias de príncipes e castelos encantados. Então, começamos a encontrar egoísmo, incompreensão, agressividade e falsidade. Tentamos nos defender e preservar nossa inocência, mas a injustiça, a violência, a superficialidade e a falta de amor continuam a nos assombrar. E nosso espírito, em vez de espalhar luz e felicidade ao redor, começa a se recolher e se ocultar no fundo de nós. E chega o momento em que o mundo com o qual sonhamos em nossa juventude começa a tremer diante do avanço implacável da realidade. Existem aqueles que, neste ponto, descartam seu tesouro de sonhos e ancoram suas vidas na segurança ilusória do pensamento racional. Viram indivíduos sérios que adoram números e rotinas, que, por sua vez, lhes dão uma aparente segurança. Entretanto, como a segurança nunca é abrangente, eles jamais conseguem ser felizes. Então começam a acumular posses, mas sempre há algo faltando. Possuir coisas não os torna felizes, pois os afasta da simples existência. Eles valorizam os meios e não os fins. Então por que, se isso não faz com que sejam felizes, os adultos se dedicam tanto, a maior parte do tempo, a obter mais coisas? Perguntou o jovem príncipe sensatamente. Pensar que a felicidade depende de se possuir alguma coisa é uma autoilusão reconfortante. Como depende de ter, não de ser, buscamos algo que está fora de nós. Assim, não precisamos olhar para o nosso interior. De acordo com essa forma de raciocínio, podemos ser felizes sem mudarmos nossa maneira de ser. Basta obter isto e aquilo. Mas as pessoas não se dão conta dessa ilusão? Perguntou o jovem príncipe, achando difícil acreditar que a humanidade pudesse ser tão cega. O que acontece, meu jovem amigo, é que nossa sociedade multiplicou tremendamente a quantidade de coisas que podem ser adquiridas. E enquanto não obtêm até a última delas, as pessoas não percebem que tomaram o caminho errado. Elas se agarram a qualquer possibilidade, por menor que seja, contanto que isso signifique não ter de mudar. O problema é que, quando conseguem adquirir a última coisa, já perderam a primeira. São como aqueles mágicos que põem 20 peões para girar ao mesmo tempo, sem deixar nenhum parar. Mas os mágicos só têm 20. Além disso, quando os indivíduos adquirem alguma coisa, logo querem mais uma. Aquela que pensava que seria a última, já não é a última. Então, passa o resto da vida nessa busca infrutífera, pulando de uma coisa para outra, como se fossem pedras no fundo de rio que eles jamais conseguirão atravessar. Aqueles que buscam posse geralmente estão atrelados ao futuro. Nunca aproveitam o presente, pois toda a sua atenção está focada em uma coisa que deve acontecer em seguida. O que eles deveriam fazer? Perguntou meu jovem amigo, acariciando asas. Apenas mergulhar na realidade da existência e se deixar levar pela corrente. Deve se concentrar em viver, sentir e amar cada momento, sem ficarem tão obcecados com o objetivo final da viagem. Afinal de contas, o sentido da existência é exatamente sentir. Quando os obstáculos se apresentam, suas formas podem ser adaptadas para outras formas, permitindo que as pessoas reafirmem sua essência e sigam seu caminho, assim como o rio modifica a forma de seu leito enquanto segue o seu curso. O mais importante é estar plenamente vivo, com os sentidos receptivos e com capacidade para amar. Aproveitar a vida e criar, aqui e agora, sem ficar atrelado ao passado nem ao futuro. Então, devemos renunciar às nossas lembranças? Atalhou o jovem príncipe, pois as lembranças da flor e de seu amigo ainda eram importantes para ele. Não, pelo contrário. As lembranças agradáveis e as experiências gratificantes podem reconfortar você em momentos de solidão e dificuldade. O que você deve evitar é se apegar a esse passado seguro e se prender a ele, negando a si mesmo a experiência do presente. O passado é certo, porque está encerrado, morto.
Mesmo assim, existem aqueles que preferem a calma e a segurança da morte às incertezas da vida, com suas possibilidades alternadas de sofrimento e alegria. Após alguns momentos, acrescentei: outro modo de fazer as lembranças conspirarem contra a sua felicidade presente é querer sentir a mesma coisa de novo. Isso nunca irá acontecer. Assim como a água de um rio nunca é a mesma, as situações da vida nunca se repetem. Mas é incrível como tantas pessoas caem na armadilha de tentar reviver as mesmas experiências. Essa atitude as impede de aproveitar as experiências novas, tão ou mais agradáveis que as passadas. Nisso lembra os animais que retornam ao lugar onde encontraram alimentos antes até morrerem de fome, simplesmente porque não querem procurar um pouco mais. Permanecemos em silêncio por um bom tempo, mergulhados em nossos pensamentos. Um dos méritos menos valorizados de uma paisagem é que ela sempre mantém uma respeitosa distância. Quando o jovem príncipe falou, suas palavras me surpreenderam. Obrigado. Disse ele. Por que você está me agradecendo? Perguntei. Porque você me salvou da infelicidade. Como assim? Indaguei. Bem, eu estive pensando sobre o que você falou e descobri que havia um pensamento enraizado em minha mente. Era o seguinte: eu nunca seria realmente feliz se não encontrasse um amigo como meu piloto perdido. Esse pensamento contém os 3 obstáculos que você mencionou antes. Primeiro, a necessidade de alguém como ele, que me faria ignorar outras pessoas diferentes, mas também dignas e interessantes. Segundo, a questão da segurança, pois eu nunca vou poder estar absolutamente certo de que encontrei alguém como ele. E terceiro, a busca, que faz com que eu me concentre em encontrar alguém que conheço, um acontecimento futuro, sem dar valor às pessoas que estão agora ao meu lado. Estou vendo que você me entendeu perfeitamente, disse eu, com orgulho que os professores sentem diante de um aluno fora de série. Não custa nada prestar atenção, Disse o jovem príncipe. Não custa prestar atenção. Repeti e ambos sorrimos. Silenciosamente, notei algo na expressão dele que ainda o ligava à tristeza em seu passado, mas decidi esperar para descobrir o que era. Enquanto o carro avançava alegremente pela rodovia, como se esta fosse um longo riacho petrificado, senti que minha ansiedade para chegar estava desaparecendo, Que eu estava começando a saborear cada momento da jornada. Capítulo 13. Como já era quase hora do almoço, e também receando que Asas pudesse deixar uma principesca surpresa na casa do meu amigo, decidi parar em uma churrascaria que surgiu de repente à direita da estrada. Já havia 2 automóveis em seu estacionamento. Ao entrarmos, olhei para uma mesa a qual uma família almoçava e vi 5 crianças de olhos arregalados, estarrecidas com a roupa do jovem príncipe. Olhem, um palhaço! Alguém avisa ele que o ciclo já passou? A Cachinhos Dourados não quer comer sua mingau agora. É um pequeno princeso! Imediatamente, escolhi uma mesa na extremidade oposta. Mas era impossível conter o alvoroço. Era como se um dos reis magos tivesse acabado de entrar sem o camelo. Perturbado com a reação das crianças, meu amigo sentou-se de costas para os comentários e dedos apontados. Crianças, parem, vou deixá-lo constrangido, mesmo ele lembrando. De qualquer forma, vamos comer e deixa o pobre garoto. A tentativa do pai para acalmar as crianças, sacudir uma coxa de frango, não se mostrou muito eficaz, já que ele também tentava desvendar o mistério de nossa colorida presença. Mas pra que comer com um show desse na nossa frente? Esse daí saiu diretamente da Disney. É a própria Cinderela!
Mas esse aí ainda tá na fase da gata borralheira. Logo aparecem os ratos. De costas para nós, a mãe continuou a comer, sem demonstrar o menor interesse, como se uma surdez seletiva lhe permitisse ignorar o tumulto das crianças. Mamãe, olha só o princeso. Estou vendo. Mãe, a senhora já tinha visto alguém se vestindo de Cinderela assim? Mamãe, como a senhora consegue comer sem se engasgar rindo disso? Não sei. Olha, mamãe, que cachecol enorme. Ele deve ter um pescoço de girafa. Talvez. Minha conversa durante o almoço teve o propósito de fortalecer a autoestima do meu amigo, um tanto afetada pela reação a algo tão longe de seus pensamentos como sua roupa. Falei sobre a importância das diferenças e das mudanças que se processam na uniformidade, o único modo de fazer qualquer grupo evoluir. Se as flores não pudessem ser distinguidas por seu perfume, suas formas e suas cores, nós nunca pararíamos para admirar uma delas em particular. A diferença, acrescentei, é a primeira coisa que nos atrai. E quando olhamos para determinada flor, nós a tornamos única. Em minha mente, lamentei que as coisas que nos atraem e complementam sejam às vezes usadas para nos separar e antagonizar. Enquanto atracávamos o suculento bife com fritas e salada, contei ao jovem príncipe que muitos dos maiores gênios da humanidade foram marginalizados por seus conterrâneos, pois sem eles nada teria mudado. Critiquei a mediocridade daqueles que, em vez de permitir que uma fagulha criativa se transforme em fogueira, correm para apagá-la, como se fosse uma equipe de bombeiros. Meu caro amigo, disse eu, pousando a mão em seu ombro, você deve perdoar o fato de que a primeira reação das pessoas é julgar alguém por seu aspecto externo. Mas se tiver confiança em si mesmo e nos valores em que acredita, elas acabarão aceitando você, nem que seja para contar aos amigos que encontraram alguém muito original. Recostando-me na cadeira, acrescentei: é claro que é um método mais rápido de conhecer pessoas. E qual seria esse método? Perguntou o jovem príncipe, mostrando um pouco mais de animação. Fazer exatamente o contrário. Em vez de atrair a atenção delas para seu aspecto externo, para depois tentar fazer com que elas conheçam o que há por dentro, você pode tentar se misturar a elas, imitar a aparência delas, para depois se destacar por seus próprios valores como alguém único e especial. Expliquei. O que você faria? Perguntou o jovem príncipe, colocando-me na berlinda. Pensei por alguns instantes e respondi. No primeiro caso, as pessoas se aproximam de você, ou mantêm distância, assumindo atitudes positivas ou negativas a seu respeito com base apenas na aparência, sem o conhecer. A seu favor, você tem a vantagem de ter atraído a atenção de muita gente, e contra você, a desvantagem de que algumas delas o rejeitarão para sempre. No segundo caso, pelo contrário, você não atrairá muita atenção, e várias pessoas nem notarão sua existência. Se eu tivesse de escolher, acho que iria ficar com a segunda opção. Pode ser mais lenta e tranquila, porém é mais profunda. De qualquer forma, é importante não deixar de ser você mesmo para se amoldar ao gosto dos outros. Você não se preocupa com a hipótese de que sua mensagem se perca e que muita gente nem sequer saiba que você veio ao mundo? Perguntou o jovem príncipe. Presumi que ele estivesse tentando disfarçar o medo de jamais encontrar a pessoa especial que estava procurando. Lembro-me de ter respondido que só acredito na grandeza de alguém se este indivíduo for considerado grande por aqueles que o conhecem na intimidade. Pois se você de fato conseguir transmitir alguma coisa importante, mesmo que seja para um pequeno grupo de pessoas ao redor, pode ter certeza de que sua luz iluminará as regiões mais sombrias.
Assim como a luz de uma estrela distante atravessa milhares de anos de escuridão até nos alcançar. Tenho certeza de que sempre encontraremos a pessoa para quem estamos destinados, disse eu enfaticamente. Cabe a nós estarmos preparados para distingui-la das outras. Foi assim que o jovem príncipe trocou de roupa. Quando saímos da pequena loja ao lado da churrascaria, ele estava usando jeans, camiseta, tênis e um boné virado para trás, sob o qual despontavam algumas mechas de cabelos dourados. Ninguém seria capaz de distingui-lo de centenas de milhares de outros garotos da mesma idade. Afinal de contas, você nasce príncipe, disse eu com um sorriso, para que ele se sentisse especial em sua primeira incursão em nosso mundo de maravilhas e misérias. Mas ele respondeu: Meu reino agora só existe dentro de mim. E se afastou correndo, chutando uma bola que escapara ao controle de alguns garotos que brincavam na rua, perseguido por asas que tentava morder seus calcanhares. Ei, traz pra cá! Vem, asas! Aqui, rapaz! Oi, eu posso jogar também? É claro, simbora! Neste ponto, caro ouvinte, devo pedir a você e aos amigos do Pequeno Príncipe que, por favor, perdoem minha intervenção, pois de agora em diante será impossível reconhecê-lo à primeira vista. Mas quem mantiver os olhos de seu coração completamente abertos, não terá dificuldade em reconhecê-lo. Capítulo 14. Assim que voltamos à estrada, o jovem príncipe se virou para mim e disse: Por favor, me diga como a gente faz para não ser uma pessoa séria. Parecia que a ideia de sofrer esse tipo de transformação o estava deixando bastante preocupado. Eu tinha começado a falar, disse eu, sobre como algumas pessoas renunciam aos seus sonhos e ideais e se concentram em obter posses e segurança. Às vezes, a luta pelo sucesso e reconhecimento é deixada para o futuro, pois essas pessoas não têm coragem de ser elas mesmas, nem de enfrentar críticas por serem realmente quem são e seguirem sua verdadeira vocação. Outras vezes, você encontra indivíduos obcecados por disciplina, que procuram manipular e ordenar a realidade de acordo com sua própria posição. Eles julgam e classificam pessoas e coisas ao seu redor, colocando cada uma delas em um determinado escaninho físico e mental, de tal forma que elas não podem se movimentar. Assim, eles paralisam a ilimitada capacidade transformadora do universo e do amor humano. Se os pais se esforçassem para ensinar o amor a seus filhos, como se esforçam para lhes incutir disciplina, este planeta seria um lugar muito mais agradável para se viver. Você está dizendo que a disciplina em excesso não é bom? Perguntou o jovem príncipe. O que nós, humanos, normalmente entendemos como disciplina é impor nosso senso inferior de ordem sobre a ordem da natureza, que é divina e, portanto, superior. Os seres humanos precisam ter cuidado ao ordenar a natureza para o seu próprio benefício, pois os resultados são muitas vezes o contrário do que pretendem. Uma desordem natural se volta contra eles. A poluição do planeta, a extinção de espécies vegetais e animais, o desperdício de recursos naturais e tantas outras ocorrências são exemplos negativos da ordem e da disciplina humana. O jovem príncipe balançou a cabeça pensativamente. Entendo o que você está dizendo. Em minha viagem anterior, encontrei um homem que achava que podia comandar as estrelas. Ele passava os dias contando e somando as estrelas. Depois anotava o resultado e guardava o papel numa gaveta. Fazendo isso, ele acreditava que possuía as estrelas.
Percebi que você já reparou como os números agradam os indivíduos sérios. Eles não ficam satisfeitos até saberem a altura exata de uma montanha, o número de vítimas em um acidente ou quanto você ganha por ano, para mencionar só alguns exemplos. Eu ouvi dizer que, neste planeta, as próprias pessoas são ordenadas por números. Disse o jovem príncipe apreensivo. Sua observação me fez pensar nos números dos passaportes, das carteiras de identidade, dos telefones, dos cartões de crédito. É verdade. Somos tantos na Terra que parece não haver outra forma de nos identificarem. Nomes não bastam. Acrescentei, tristemente. Me mostre onde você leva os números, Pediu o jovem príncipe com curiosidade, achando que os tinha em alguma parte do corpo. Não, os números não são tatuados em nós, disse eu com sorriso, entregando-lhe alguns dos documentos que tinha na carteira. Minha expressão mudou quando me lembrei de alguns casos em que tal aberração havia ocorrido, casos que eu não saberia explicar a ele. Talvez no futuro próximo, disse eu, pensando em voz alta, algum código genético venha a ser a única identificação para o nosso corpo. Peço a Deus que o resultado não seja a restrição de nossa liberdade espiritual. Como assim? Perguntou o jovem príncipe, percebendo a preocupação em minha voz. Quero dizer que, Desde que concebeu a matéria ao início da vida, Deus parece ter imaginado os seres humanos como o último passo na evolução da natureza. Um ser espiritual, com uma centelha de livre-arbítrio, autoconsciência e uma capacidade criativa que às vezes chamamos de alma. É por esse motivo que os seres humanos não podem dar o melhor de si, como seu amor e sua força criativa, se não estiverem livres. Deus? O que é Deus? Você o mencionou antes, como se ele fosse a causa de muita coisa que ocorre aqui e pudesse solucionar muitas delas. Quem é ele? Eu nem sei se devemos perguntar quem ou o que ele é. Mas você fala dele. Sim, interrompi. Como eu não poderia falar dele, respirei profundamente, deixando passar alguns minutos, enquanto o jovem príncipe me olhava perplexo. Se eu soubesse quem é Deus, prossegui, eu saberia tudo. Já disseram que ele é o que é seu próprio início e fim. Portanto, é o início e o fim de tudo que existe. Outros o imaginam como um contínuo renascimento, uma infinita sucessão de causas e efeitos. Aqueles que o definem conforme suas próprias noções de perfeição, como a máxima bondade ou a máxima beleza. Outros se referem a ele como a palavra, o Criador, a verdade ou a sabedoria suprema. Está parecendo que o que as pessoas ignoram sobre Deus é mais que o que elas sabem sobre ele. Observou o jovem príncipe. Eu também penso assim, pois nossa limitada inteligência humana não consegue abarcar a noção de infinito. O que me deixa envergonhado é que ainda hoje os seres humanos, em sua ignorância, continuam a matar uns aos outros por causa das diferenças entre suas respostas. O jovem príncipe parecia aturdido, portanto, o tranquilizei com um sorriso. Eu não sou primitivo assim. E existem outros motivos para que as pessoas se matem entre si? Perguntou ele, querendo saber o que deveria esperar de nosso intolerante e violento planeta. Sim, muitos. Mas nenhum deles provoca ódios tão exacerbados quanto o medo de que a ideia de alguém sobre a divindade seja questionada. Mas eu acho que, ultimamente, uma coisa muito pior vem acontecendo. As pessoas já não se perguntam sobre Deus nos espaços silenciosos de suas mentes. É como se elas não quisessem mais saber porque estão vivas. E o que você acha? Perguntou o jovem príncipe, esperando que eu pudesse lançar alguma luz sobre um assunto que lhe parecia tão obscuro e confuso. Eu prefiro sentir Deus como uma necessidade de me unir a outras criaturas vivas. Uma energia de amor que sustenta cada um de nós e todo o universo. Essas palavras pareceram tranquilizar o jovem príncipe, e ele permaneceu por algum tempo em silêncio, pensando. Eu imagino que os animais também não poderão fazer o melhor que podem se os trancarmos em uma jaula. Disse o jovem príncipe, acariciando a cabeça do adormecido Asas,
talvez se lembrando de seu carneiro fechado em uma caixa. Existem aqueles que trancam seus filhos ou outras pessoas em jaulas com grades, feitas de exigências, expectativas e temores. Disse eu, sem entender que tudo o que é imposto como obrigação necessariamente provoca resistência. A disciplina humana, quando leva ao imobilismo e à falta de espontaneidade, vai de encontro à renovação que é o traço distintivo da vida. Afinal, nada é mais organizado e seguro que um cemitério. Então a ordem não é necessária? Perguntou o jovem príncipe, ainda confuso com o assunto. Há uma ordem externa da qual precisamos para nos sentir confortáveis e cuja intensidade varia segundo cada um de nós. Mas a ordem mais importante é a do espírito, que precisa estar orientada para Deus. Já que viemos dele, iremos ao encontro dele. Não se trata de uma ordem sedentária, mas de uma constante evolução de nosso ser espiritual. Como você sabe tanto? Inquiriu o jovem príncipe, surpreso com minha capacidade para encontrar respostas para suas perguntas. Através da minha experiência e intuição, respondi. E como você sabe que está certo? Através da minha experiência e intuição, repeti. E você nunca se engana? Perguntou o jovem príncipe admirado. Claro que cometo erros, mas acrescento os erros ao meu estoque de experiências. Veja bem, eu não posso dizer que aquilo em que acredito é verdade absoluta. Só posso dizer que é um pouco de sabedoria que me tem sido útil na vida. Você deveria fazer a mesma coisa. Não acredite em nada do que eu digo. Apenas preste atenção e veja se funciona para você. E onde eu encontro essa experiência? Quis saber o jovem príncipe. Na vida, respondi. Minha experiência é todo o tempo que eu tive para cometer erros e minha capacidade para superá-los. Se você for inteligente, poderá incorporar os erros cometidos pelos outros à sua experiência, sem precisar repeti-los. Livros, professores e as histórias de outras pessoas podem lhe dar algumas pistas, mas no final, você mesmo é que terá de decidir o que deve assimilar. Vi em seus olhos que tudo isso parecia um tanto vago para ele. Os jovens, sem dúvida, aprendem mais com nossos exemplos que com nossas conversas. Nesse momento, a estrada começou a ladear um rio que corria no fundo de um cânion. De ambos os lados, as encostas dos Andes exibiam formações rochosas estranhas e irregulares. Uma delas, em particular, atraiu nossa atenção. Era uma rocha alongada que se projetava da crista de uma colina. No sinal ao lado da estrada informava seu nome, Dedo de Deus. Sorri ao pensar em como alguém havia se apressado a dar o nome sagrado à rocha, antes que os habitantes locais encontrassem outras semelhanças. Quanto a mim, eu achava mais fácil imaginar, como Michelangelo, que o dedo de Deus se estendia em direção ao homem. Então me veio à mente o exemplo de que precisava para me explicar melhor. A experiência, disse eu, atraindo a atenção do meu amigo, é como um mapa. Infelizmente, é um mapa incompleto no que diz respeito ao futuro. É por isso que todos os dias temos de confirmar as suposições que se mostraram certas e descartar as que se mostraram erradas. E a intuição? Perguntou o jovem príncipe implacável, deixando claro que naquele carro ninguém iria me elogiar pela eficiência de meus exemplos. A intuição é a primeira percepção que você tem de alguém ou de alguma coisa. Geralmente está certa. Infelizmente, nossa sociedade supervaloriza o conhecimento obtido por dedução racional, que é mais lento e difícil de ser aplicado aos assuntos humanos, apesar de ser útil na ciência. O conhecimento intuitivo, ao contrário, é instantâneo e abrangente. Acho que a minha flor era intuitiva. Observou o jovem príncipe. Pois ela sabia o que eu ia falar antes que eu falasse. Talvez seja por isso que, às vezes, os seres humanos e as flores não se entendem.
O Retorno do Jovem Príncipe, de Alejandro Guilhermo Homers. Pasta 3. Conta com as vozes de Carlos Alberto Neves como motorista, Andy Fonseca como Jovem Príncipe, Zé Mário Luongo como dono do cachorro, Mariel Hang como mãe das crianças, Gustavo Sandri como pai das crianças, Heloísa Bueno como criança A, Isaac Fagundes como criança B, Manuela Gabarrus como criança C, Jefferson Santos como criança D. Direção: Lucas Saguista. Tradução: Paulo Afonso. Adaptação: Lucas Saguista e Jefferson Santos. Narração: Carlos Alberto Neves. Edição de áudio e sonoplastia: Jefferson Santos. Revisão técnica: Andy Fonseca, Nathan Prado e Rogério Batista, MDM Ryzen. Encerramento: Paulo Piazza. Essa é uma produção do Quartel Canvete Studios. Peraí, você tá procurando uma história sem pé nem cabeça com um protagonista esquentadinho? Então essa mensagem aqui é pra você. Conheça o Roger. Nessa história você vai acompanhar ele e seus amigos em uma jornada épica. A webcomic já tá disponível em quartelcanvete.com. Se eu fosse você, eu não perdia tempo e clicava no link da descrição, hein? Te vejo lá!